Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz e nessa videoaula vamos falar um pouco sobre equação de segundo grau. A equação de segundo grau é uma equação que a gente tem um sinal de igual, né? É uma equação onde a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? O que me diz que ela é uma equação de segundo grau é esse expoente aqui, ó, igual a 2, tá? O maior expoente da equação tem que ser igual a 2. Essas letras aqui, A, B e C, são chamadas de coeficientes, tá? Os coeficientes A, B e C, eles são números reais e o A, que está aqui, ó, ele não pode ser igual a zero. Os outros podem, tá? A gente vai ter exemplos aqui mais para frente, onde esses dois aqui podem ser igual a zero. O que não pode é ser isso aqui, ó. Se eu colocar o zero aqui, ó, no lugar do A, ele vai multiplicar esse x ao quadrado. Isso tudo vai ficar igual a zero. E aí vai sobrar só esse lado de cá, ó, onde a gente tem uma equação de primeiro grau. Então ela deixa de ser equação de segundo grau. Então assim, ó, regra de existência, para ser equação de segundo grau, esse A tem que ser diferente de zero, tá? A equação de segundo grau ela é uma ferramenta utilizada pela função de segundo grau, tá? E ela é muito utilizada para calcular juros, para calcular movimento uniforme variado, para calcular a relação entre lados e área, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, onde eu tenho um terreno, tá? Que tenha 600 metros quadrados. Eu não sei o quanto que vale os lados, mas eu sei que esse lado aqui vale alguma coisa. E esse lado aqui, ó, tem 10 metros a mais do que o outro, tá? E por isso aqui ó, eu consigo calcular, transformar isso tudo aqui, ó, numa equação de segundo grau. Eu vou colocar, a gente sabe que área é lado vezes lado, então eu vou ter esse lado aqui, ó, x vezes o outro lado, x mais 10. Isso tudo aqui é igual a 600, tá? X ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, 10x. Esse 600 passa para cá negativo. E aí eu tenho uma equação de segundo grau. Tá? Não estou perdendo tempo em calcular agora. Só vou apresentar nesse vídeo, tá? E aí, ó, a relação entre diagonais e lados de um polígono, tá? A gente tem que a fórmula de diagonais é diagonais igual a número de lados vezes número de lados menos 3 sobre 2. Para calcular o número de diagonais, quando eu tenho o número de lados, é fácil, né? Por exemplo, aqui, ó, um polígono de 4 lados. Eu colocar o 4 aqui, o 4 aqui, aqui vai ficar 1, 4 vezes 1 é 4, 4 dividido por 2, aí dá um número de diagonais que é 2. Mas quando eu não tenho o número de lados, eu tenho somente o número de diagonais. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, um polígono regular tem 27 diagonais. Então eu vou escrever aqui, ó, 27 diagonais. E o problema me pede para calcular o número de lados. Eu não sei quanto é que é, só que eu vou montar a mesma fórmula. E isso aqui, ó, eu vou transformar numa equação de segundo grau. Esse 2 aqui passa para o outro lado, multiplicando, ele está dividindo, né? 27 vezes 2, 54. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3n. O 54 passa para o outro lado, negativo, né? E aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Isso tudo aqui igualado a zero. Então, a equação de segundo grau, a gente já falou que ela é uma ferramenta utilizada pela função e ela serve também para descrever um gráfico. Como é que ela vai descrever esse gráfico? Ela vai te dar os principais pontos do gráfico, tá?
E aí, nesse quadro aqui, a gente tem os principais, ó, que são as raízes da função, tá? Que é quando o gráfico, a linha, atravessa o eixo x. Isso vai acontecer quando o y for zero. Nem positivo, nem negativo. O y tem que ser zero para a gente encontrar as raízes, tá? O vértice é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Eu vou desenhar aqui a parábola, que a gente sabe que uma equação de segundo grau ela não descreve uma reta, ela descreve uma parábola, assim, ó, ou assim, tá? Lembra lá da antena parabólica? A antena parabólica é uma parábola aqui, ó. Por isso que a gente chama de antena parabólica. Então isso aqui seria uma parábola, tá? O vértice ele vai ser ou o ponto mais baixo desse gráfico, dessa linha, ou o ponto mais alto, tá? Então aqui eu vou desenhar mais ou menos aqui, ó, algumas raízes, né? Normalmente vai ter duas, e eu vou colocá-las aqui, ó, tá? No caso do ponto C, o ponto C ele vai acontecer quando o x for igual a zero. Aqui, ó, vai ser quando y for igual a zero. Aqui vai acontecer quando o x for igual a zero. O x é igual a zero, então eu tenho a linha cortando essa parte aqui, ó. Esse eixo y. Esse eixo y aqui, ó, ele está exatamente na posição x igual a zero. O x ele varia nesse aqui. Então eu vou colocar um ponto aqui, ó, para saber que é o ponto C. Aqui é a raiz, a gente vai chamar de x, linha, x, duas linhas. Aqui é o ponto C. O vértice, ele vai ser o ponto mais alto. Então assim, ó, se eu colocar um eixo aqui, ó, um gráfico passando aqui, ó, o vértice vai ser bem aqui, ó, no ponto. Esse aqui vai ser o vértice. Concavidade, a gente também vai conseguir através da equação de segundo grau, ela vai ser a concavidade para cima, como está aqui no desenho, ou a concavidade para baixo, como está aqui, ó, tá? Então assim, ó, colocando essas quatro informações no gráfico, colocando os dois pontos onde vão as raízes, o ponto onde é o vértice e o ponto onde é o ponto C, a gente consegue desenhar tranquilamente a função, o gráfico da função, a parábola, e aí automaticamente a gente vai saber se a concavidade está para cima ou está para baixo. Existe uma maneira muito mais fácil de saber já se essa concavidade está para cima ou está para baixo, que é quando o A ele for positivo, que eu vou desenhar aqui no lado. A maior que zero, não pode ser zero, lembra? A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. E para finalizar, agora é uma parte bem longa, tá? A gente vai descrever todos os pontos através dessa equação aqui. Eu vou desenhar o gráfico através dessa função. Eu tenho que, de quebra, assim, ó, eu já sei que a minha parábola ela tem a concavidade para cima. Então ela vai ser aqui, tá? Ou aqui. Resta-me saber se ela vai ter uma raiz ou se vai ter duas raízes. Isso que a gente vai ver agora, tá? Para a gente ver, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, nesse caso aqui. E depois, nos exercícios, a gente vai fazer de outra forma. A gente vai fazer ou por dedução ou por outro método, tá? Existem vários métodos aqui. A gente tem Bhaskara, a gente tem por dedução, completar os quadrados ou por soma e produto. São os métodos mais utilizados, tá? Para quem gosta de fazer Bhaskara, basta a gente lembrar da fórmula, né?
A gente basta lembrar da fórmula, tá? A fórmula de Bhaskara, aí é bom a gente lembrar, né? A gente tem o menos b mais menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para a gente ter duas raízes, o delta tem que ser positivo, tá? Se ele for igual a zero, a gente vai ter uma raiz só. Se ele for negativo, a gente não tem raiz nenhuma. Dá até para descrever, mas fica mais complicado aqui. Que a gente deixa de ter dois pontos, né? Então tá. Eu sei que o coeficiente que acompanha o 2, agora eu vou encontrar as raízes, tá? O coeficiente que acompanha o x ao quadrado é o a. Então o a, nesse caso aqui, ó, é igual a 2. O b é o que acompanha o x. O b aqui é menos 10. E o c é igual a 12, que é o meu termo independente. Montando a Bhaskara, a gente vai ter aqui, ó, menos b. Então vai ficar 10, né? O b era menos 10. Como aqui é negativo, ele trocou o sinal. Mais ou menos raiz quadrada de 10 ao quadrado, menos 10 ao quadrado é 100. Tá? Aqui, ó. Estou fazendo o delta aqui de dentro já. Aqui a gente tem 100 menos 4, né? Que é da fórmula, vezes 2, vezes 12. E aí aqui a gente vai ter sobre 2a. Sobre 2a, 2 vezes a, o a é 2, então aqui vai ficar 4. Tá? Continuando, a gente tem aqui 10 mais ou menos raiz quadrada de 100 menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 vezes 12 é menos 96. Continuando. Então aqui eu vou ter 10 mais ou menos 100 menos 96 é 4, raiz quadrada de 4 é 2, né? Sobre. Agora, como a gente tem esse mais e menos aqui, ó, a gente vai ter dois resultados, tá? 10 mais 2 é 12, dividido por 4 é 3. Então, o x' aqui, ó, é igual a 3. Então, vai ter uma raiz aqui. 10 menos 2 é 8. 8 dividido por 4 é 2, né? x' é igual a 2. Então, vai ter outra raiz aqui, ó. Então, aqui, ó, eu já sei que as minhas raízes estão no 2 e no 3. Para eu encontrar o ponto C vai estar nessa reta aqui, nesse eixo. Ou seja, o x vai valer 0 nessa posição. E aí, então, eu pego só todos os x aqui dessa função igual a 0. Aqui, ó, vai dar tudo 0. Aqui o 10 vezes 0 vai ficar 0. Então, eu sei que o ponto C vai ficar no 12. Aqui é o ponto C. Tá? E aí, o que falta aqui? Saber qual que é o vértice. O vértice, ele tem uma formulazinha assim, ó, que ele pode ser encontrado por esses dois pontos aqui. Ó. Eu acho o vértice referente ao x, que é menos b sobre 2a. E acho também o vértice em relação ao y, que é menos delta sobre 4a. Eu não preciso fazer essas fórmulas, tá? Eu posso fazer assim, ó. Eu sei que o vértice, como a linha desse gráfico, ela é uma parábola e essa parábola é simétrica, ou seja, tudo que está nesse lado aqui está espelhando para o outro, ou seja, o vértice vai estar bem na metade entre uma raiz e outra.
Se uma raiz é 2 e a outra é 3, a metade entre elas é 2,5. Então eu sei que o vértice em x é 2,5. Eu posso até aplicar a fórmula aqui, ó. Vai ficar 10, ó, dividido por 2 vezes 2, 4. Isso aqui é 2,5. Mas não preciso fazer. Agora, para fazer o vértice ali no y, eu tenho duas maneiras. Eu posso fazer menos delta, que a gente sabe que o delta era 4, né? Deu 4, que deu tudo aqui deu 4. Então seria menos 4 sobre 4a. O 4 vezes 2 é 8, né? Menos 4 sobre 8 é igual a menos meio. Posso fazer desse jeito aqui. Ou também eu poderia pegar, tá? Aqui eu já sei que é meio, eu vou só desenhar aqui, ó. Aqui seria o vértice. E aí o meu gráfico da função seria assim, ó. É uma reta que vem lá do infinito. Uma reta não, né? Uma parábola. Ela vem lá do infinito, passa o eixo x, faz a volta e volta para o infinito. Isso aqui seria a parábola. Eu desenhei meio torto, mas ela tem que ser simétrica, tá? No desenho não tanto, mas a gente sabe que ela é simétrica. Como eu sei aqui, ó, eu encontrei já, como eu já usei o delta para encontrar as raízes, eu já sei qual foi o delta, que era 4, né? Aqui ele veio 4 negativo, porque é menos delta. Poderia também pegar esse x aqui, ó, 2,5, e colocar nos lugares do x aqui, ó. Daria a mesma coisa. Eu substituiria cada x por 2,5. E teria que calcular tudo isso aqui e achar também o menos meio aqui, tá? Menos meio em relação a y, 2,5 em relação a x. Então aqui o vértice em relação ao y, ele é menos meio, tá? Com isso aqui, ó, eu descrevi todo o gráfico da função. Pessoal, boa noite. Até mais. Muito obrigado pela atenção. Valeu.